Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um Papo de Saúde na PAN. Eu sou o Dr. Marco Antônio Van Roski e o tema de hoje é Janeiro Branco. Tivemos, neste mês que se passou, o mês da conscientização da saúde mental e emocional. A campanha visa alertar para os cuidados com a saúde mental e emocional da população, a partir de orientação e prevenção, e também sobre a importância do seu tratamento. Para falar sobre esse assunto tão importante, que atinge a tantas pessoas, eu recebo hoje, com muito prazer e agradeço antecipadamente a disponibilidade de estar conosco, o professor Dr. Otmar Steiner, psiquiatra do Hospital Santa Catarina, nosso colega, professor da nossa universidade, nesta cadeira. Seja bem-vindo, Dr. Otmar, e mais uma vez obrigado pela presença. Obrigado pelo convite, obrigado mesmo. Acho sempre muito importante esse tema, né? Sou suspeito em falar, mas como psiquiatra, sempre vi a psiquiatria, a saúde mental muito negligenciada, né? Pelas pessoas, pelas instituições da mesma forma. E se criar mais datas, né, que lembrem a saúde mental, a necessidade de ficar atento à saúde mental, me parece fundamental, muito importante. Obrigado. Eu começo fazendo a seguinte pergunta, né? Qual é a importância do Janeiro Branco, Dr. Otmar? Se fala em Janeiro Branco, é mais ou menos como se fosse uma virada de ano, né? Quer dizer, o início de um novo ano. Na realidade, não existe uma continuidade, uma descontinuidade, ao contrário. Mas quando a gente vira o ano, a gente também se veste de branco, a gente faz promessas, a gente deseja coisas. Tem sonhos. A gente tem sonhos. E quem sabe seria isso, né? O Janeiro Branco é uma coisa que leva as pessoas a refletirem sobre um vazio, né? Sobre um vazio que tem que ser escrito e que tem que ser pensado. E a saúde mental entra como uma das partes importantes do nosso existir, que não é só o mental, o emocional, porque isso se reflete sobre toda a nossa existência, sobre o nosso trabalho, sobre o nosso corpo, sobre nossa vida de relações, enfim. Né? É que o Janeiro Branco seria o janeiro marca o início do novo ciclo, né? Se encerra um ano, se inicia outro. Onde a gente vai escrever coisas, né? Novas, onde a gente vai... É um simbolismo forte para a sociedade. Isso. Doutor Otmar, né, as pessoas às vezes não têm conhecimento do que está acontecendo ou não percebem. Né? E como médico, nós sempre preconizamos a prevenção ou os diagnósticos precoces, no sentido de prevenir ou tratar o mais precocemente possível qualquer patologia. Quais os sinais e sintomas de alerta para as doenças mentais? É difícil a gente criar assim, um grupo de sintomas, mas eu refletindo um pouco sobre isso, eu penso que todos nós temos um modo de funcionar, né? Um jeito de ser, de existir no mundo, e quando alguém percebe que alguém está mudando muito esse jeito de ser, né? Era leve, era bem relacionado, era disposto, e de repente começa assim, se mesmar, ficar mais quieto, mais calado. Eu acho que principalmente a mudança, né, daquilo que a pessoa era habitualmente passou a ser diferente. Interação do comportamento habitual seria isso. Eu acho que esse seria talvez o referencial mais importante. Né? Algo está acontecendo quando a pessoa deixa de ser aquilo que ela era sempre. Né? Então acho que é um alerta. Bom, está dormindo pior, vive mais angustiado, vive mais poliqueixoso, angustiado, com dor no peito, palpitação, anda mais triste, anda menos motivado. Né? Um grupo de sintomas que leva a gente a pensar numa depressão, por exemplo. Né? Ou, de repente, uma pessoa muito equilibrada, muito sensata, e passa a ter um comportamento mais extravagante, diferente do seu modo de existir. Daria não dormir, falar demais, empreender mais coisas que habitualmente empreenderia. A gente teria que pensar, por exemplo, num distúrbio bipolar, por exemplo. Né? De acordo com essa alteração do comportamento. Isso. Dependendo dos grupos, dos sintomas que vão aparecendo, vão se pensar em grupos, né, de doenças. Né? De doenças. As perdas de memória, a pessoa começa a se repetir muito, a perguntar a mesma coisa que já perguntou, esqueceu o que já acabou de perguntar.
é de se pensar que possa estar tendo algum processo involutivo, tipo uma demência, por exemplo. Então são alguns cuidados que a gente precisaria ter na leitura do funcionamento da pessoa, do que ela era e do que passou a ser. Ficou bem esclarecido. Doutora Otimar, eu tenho percebido ao longo, né, desses meus anos de profissão, um aumento, né, da incidência na prevalência das doenças mentais. Não sei se porque a população vive hoje, nos últimos anos, de uma forma diferente de sociedade, mais competitiva, mais informação, mais cobranças, né? O senhor teria como nos dizer, assim, qual é a incidência, a prevalência? Existe algum trabalho que mostre esta amostragem na população em geral? É de se pensar, por exemplo, que ao longo da vida 70%, 80% das pessoas vão desenvolver algum nível de funcionamento mental inadequado, né, levando a algum tipo de sofrimento. Então é de se pensar que quem tem mente, né, quem tem cérebro, tem uma chance enorme de adoecer, assim como pode adoecer de uma doença cardíaca, de uma hipertensão, o colesterol aumenta, a tireoide não funciona bem, enfim, né, a gente sempre negligenciou muito isso. Eu falo porque a gente, às vezes, por uma questão até de, não sei, de negligência ou de não querer ver ou enxergar ou negar, a gente acaba deixando as questões mentais. Acho que o termo que você usou, negação, acho que é muito, muito próprio, né? O que é negação? A coisa existe e eu consigo fazer uma mágica mental e não me dou conta, eu não percebo, porque se eu percebo eu sofro um pouco mais ou teria que me mobilizar, sair da minha zona de conforto, buscar ajuda. E é muito mais fácil alguém procurar uma ajuda para uma dor no peito, por exemplo, uma dor física, né, um sangramento, um corte, do que o sofrimento emocional. Né? E algumas pessoas, e nós homens talvez tenhamos mais ainda esse preconceito, né, de que se nós nos dermos conta das nossas fragilidades, é como se nós fôssemos pessoas frágeis. Vulneráveis. Né? Muito vulneráveis. Né? Expor essa vulnerabilidade é muito questionável para aquela pessoa que tem uma necessidade de se mostrar sempre forte. Né? Eu coloco isso porque a gente tem mais de 40 anos de profissão. Já somos aqueles médicos que passamos várias fases da medicina, da evolução da medicina, da tecnologia da medicina, né? E a questão, talvez, o doutor Otimar usou uma palavra que eu tinha até escrito aqui, preconceito. Às vezes as pessoas têm preconceito, né, de admitir que tem alguma alteração na saúde mental, talvez por preocupação ou medo de serem julgadas pelo coletivo. Talvez até porque antigamente o tipo de tratamento, né, doutor Otimar, que tinha, que era internações, enfim, aquelas situações que se criaram, aquela mística, né? Eu não sei se esse preconceito existia, se existe. O que o senhor acha dessa questão? Como você disse, nós somos uma geração mais antiga, ou vivemos, né, outros fases, tempos, né? E pudemos conviver, né, com essa realidade de uma forma diferente. Eu acho que quando eu cheguei em Blumenau, recém-formado, eu via muito mais fortemente o preconceito, né? A parte psiquiátrica, principalmente procurar psiquiatra, né? Já é o primeiro preconceito, né? Vai ser um neurologista que cuida dos nervos, né? Mas não se vai ao psiquiatra porque psiquiatra tem um rótulo de ser médico de loucos, né? Então esse preconceito seguramente era muito mais forte anos atrás. Hoje eu não vejo isso dessa forma. Acho que a informação, né? O acesso... A informação mudou, o acesso é mais fácil. Né? As pessoas conseguem compreender um pouco mais, né? E entendem, eu sempre digo, né, quando a gente conversa sobre assuntos da saúde mental, que o psiquiatra... A consulta ao psiquiatra corresponde a uma consulta no cardio. Quando eu estou com um problema cardíaco, eu vou no cardio. Quando eu estou com um problema no meu pulmão, eu vou no pneumologista. A mulher, quando tem um problema ginecológico, vai no ginecologista. Se eu estou com algum problema na minha saúde mental, eu vou no psiquiatra. É um médico preparado e especializado para tratar e orientar esses assuntos ligados à saúde mental. E você vê que hoje a psiquiatria, ela tem uma formação tão forte quanto praticamente todas as outras especialidades, né? Hoje, para alguém ser psiquiatra, ele passa por 3 anos de treinamento.
né? Tanto quanto qualquer outro especialista. É claro que tem outras especialidades que são 4, 5 ou 6 anos, mas 3 anos de formação é o mínimo, né? É o mínimo que ele precisa passar. Ele pode até se aprofundar em alguma área depois. Né? Geralmente ainda depois passa por uma área, uma subespecialidade dentro da psiquiatria. Né? É bacana. Eu vou fazer uma pergunta que é difícil responder, né? Mas assim, quais as principais patologias, assim, e como é que está a evolução do tratamento dessas patologias? A gente viu que a psiquiatria tem evoluído bastante, né? A psicoterapia sempre está evoluindo, a parte medicamentosa a gente vê que está evoluindo, a abordagem do paciente com alguma patologia na sua saúde mental já está tendo cada vez mais uma abordagem diferente, inclusive do serviço público, que tem criado núcleos especializados para tratar da saúde mental da população. Isso. Então, quais seriam as doenças, algumas talvez mais prevalentes? Vamos citar algumas, né? A depressão seguramente é o carro-chefe, né, de prevalência, né, das doenças mentais. Transtorno bipolar, que se a gente fizer uma leitura um pouco mais aprofundada e um pouco mais minuciosa, nós vamos diagnosticar bem mais do que se diagnosticava antes. Não que não existisse, mas muitas vezes fica camuflado por depressão, né? Porque normalmente as pessoas buscam ajuda quando estão deprimidas, porque elas estão sofrendo. Quando elas estão numa fase de elação, de exaltação do humor, elas tendem a não buscarem ajuda, né? E talvez por isso são menos identificados, menos diagnosticados, menos tratados, né? Mas os transtornos ligados ao uso de substância, né? As demências, né? A população está envelhecendo e com isso também a gente está tendo uma prevalência maior das demências, Alzheimer e várias outras demências, por exemplo, né? Esquizofrenia continua sendo ainda a nossa doença de maior gravidade, porque repercute muito fortemente sobre o paciente, sobre a vida do paciente, sobre as suas possibilidades e também família, né? Muito incapacitante, né? E para você ter uma ideia, né, até 2030, nós já estamos na porta de 2030, a depressão vai ser a doença de maior incapacitação de todas as doenças que existem, mesmo câncer, mesmo doenças cardiológicas, enfim, a depressão vai ser a doença que mais vai incapacitar, a primeira, número 1, até o ano de 2030, por exemplo. Pertinho, né? Estamos aí. Eu faço essa pergunta porque a gente sempre pergunta quais são os tratamentos, quais são as medicações, o que temos de novidade, é possível prevenir? Eu acho que tudo isso entra nesse bojo dessa pergunta que eu estou fazendo, Dr. Timar, porque é muito importante. Se será uma das doenças mais capacitantes até 2030, talvez... O que está sendo feito para isso? O que está sendo feito para isso? Quanto é importante o diagnóstico precoce, o que a gente pode fazer para prevenir? Existem medicações cada vez mais sempre assim, atualizadas no sentido de fazer esse tratamento adequado, né? Quando você fala em diagnóstico precoce, né? Por exemplo, existem algumas doenças que levam 10 anos, 15 anos para serem diagnosticadas e a pessoa está lá, né? E isso é uma alteração neuroquímica que está acontecendo durante meses e anos e que vai afetar o funcionamento do cérebro, né? Cronicamente, né? Vai cronificando essa doença no cérebro com maior dificuldade de recuperação depois. Então, quanto mais cedo se puder fazer o diagnóstico, quanto mais cedo se tratar, maior a chance da recuperação de a pessoa voltar ao estágio de normalidade dela, né? Se a pessoa adoece uma vez, duas, a cada vez que adoece, tem menos chance de voltar ao seu funcionamento primário, né? Então, daí a importância, né? E poder usar todas as técnicas disponíveis, né? A psicoterapia, como é importante, né? A gente ter a possibilidade de encaminhar alguém que vá fazer terapia semanal durante 6 meses, durante 1 ano, 2 anos, o tempo necessário. Ter acesso à medicação, né? Infelizmente, se a gente pensar sobre o acesso à medicação, ainda existe muita restrição para pacientes do SUS, por exemplo, né? Muitos medicamentos pelo custo, né? Mas eu fico pensando se isso também não é um conceito, um preconceito, né? Porque eu não vejo essa dificuldade, por exemplo, em câncer, eu não vejo essa dificuldade em doenças sexualmente transmissíveis. Transplante. Quer dizer, o transplante, quer dizer, a primeira droga que aparece já está sendo incorporada. Por que a psiquiatria precisa levar 50 anos, 70 anos
para incorporar novas medicações, Otimar, né? Porque os nossos medicamentos são de 1950. O senhor está colocando uma questão que até eu, que gosto da área da psiquiatria, não tinha me dado conta disso. Mas não tinha me dado conta, para ver como a gente fica distante. Sim. A gente acompanha toda a evolução tecnológica, inclusive no SUS, do que entra de implementação, de transplante cardíaca, pulmonar, enfim. E essa parte que o senhor está colocando agora do acesso à medicação e aos tratamentos da saúde mental, eu não tinha me dado conta disso, sinceramente. Uma grande parte dos medicamentos, não que sejam medicamentos ruins, não, são medicamentos eficazes, mas tem muitos efeitos colaterais. Hoje, qual é a grande novidade? Grandes medicamentos de melhor qualidade no sentido de eficácia, não. Os antigos sempre foram muito eficazes. Eles são bons. Mas eles têm muitos efeitos colaterais. Existem medicamentos e os mais medicamentos evoluídos, que evoluíram na diminuição dos efeitos colaterais. E a tolerância melhor, o paciente adere melhor ao tratamento. Até a sua vida social e laborativa fica melhor, né? Muitas vezes a pessoa está tomando medicação, ela nem sente que está tomando. Né? De tão mais fácil é a pessoa estar adaptada a essa medicação. Muito legal. Tem um ponto que eu acho que isso é fundamental, né? Mas eu gostaria de ouvir a opinião do Dr. Otimar, especialista na área, com experiência, né? Qual é o papel da família no tratamento do paciente com distúrbio? Acho que é a grande diferença, na área da saúde porque mental. Como a gente vê, primeiro na formação, na estruturação da personalidade daquela criança que nasce e cresce dentro de uma família estruturada. Tem uma boa maternagem, uma boa paternagem, tem um espaço, né, para crescer, para se desenvolver, sem violência, né, quer dizer, com incentivo, à autoestima, né? E primeira coisa, né? A genética, né? Muitas vezes não se tem escolha, né? Existe aí a genética que tem uma interferência muito grande, seja em esquizofrenia, em alcoolismo, na depressão, no transtorno bipolar, quer dizer, existe um fator genético hereditário importante, mas você ter um familiar que vem, né? Eu sempre brinco com os pacientes, olha, hoje vieram 3 ou 4 familiares, opa, hoje a coisa está feia, né? Porque veio mais gente, né, para socorrer, e realmente é isso, né? Então a família envolvida, primeiro vai prestar atenção na mudança comportamental que a gente estava descrevendo há pouco, né? Seria a primeira coisa na facilitação de um diagnóstico. As informações que a família nos traz são muito importantes para o diagnóstico, e depois o acolhimento, né? A pessoa precisa ter um espaço para poder ser protegida enquanto ela ainda está num processo de recuperação. Então, ter um familiar junto, né, entendendo e participando do processo de recuperação, vai fazer toda a diferença. O acolhimento familiar, o carinho, né, a preocupação, o afeto, estar junto no tratamento, né, estimulando o tratamento. Lembrando a medicação, né, prestando atenção se está faltando, se não está faltando, prestar atenção se marcou ou não marcou a consulta, faz uma grande diferença, principalmente quando a gente pensa nas doenças mais incapacitantes. Vamos pensar numa demência. Como é que alguém com uma demência pode realmente se cuidar? Esquizofrenia, transtorno bipolar, quer dizer, quanto mais cuidado no entorno dele, maior a chance de que aquilo dê certo. É que o tratamento seja muito mais eficaz. Sim, porque a maioria desses tratamentos são constantes, são contínuos. São de longo prazo, né? Vista, né? Não tem uma cura, né, doutor Otimar? Olha, não se fala muito em cura nas nossas doenças, como eu acho que não tem muita cura em quase nada. Não sei se você concorda com esse... mas assim, alguém cura hipertensão, alguém cura cardiopatia, alguém cura... Se cura uma pneumonia, né? Se cura algumas doenças, sim. Bacteriana, né? viroses... Isso, mas a grande maioria das doenças, elas são tratáveis, né? E quanto mais bem tratadas, menos prejuízo na vida da pessoa, maior a chance da pessoa ir envelhecendo com esse cuidado, com aquilo. Estou falando das doenças clínicas também, né? Por que estamos chegando hoje aos 90 bem mais facilmente, aos 100 bem mais facilmente? Porque existe, né, esse cuidado em relação à saúde física e saúde mental. Então, a cura não acho que seja a questão mais central. É o cuidado que se tenha de manter
essas dificuldades sob controle, né? Para que tenha qualidade de vida, né? O que a gente quer é qualidade de vida. Usar uma frase assim, né? A vida pede equilíbrio. Isso. Né? Esse equilíbrio está em a gente... Está sempre sendo testado. Né? E fazendo o tratamento correto. Eu sempre digo, né? O paciente tem doenças crônicas, o fundamental é ele ter entendimento, aceitar que ele tem essa doença crônica e saber que a única forma dele ter uma vida normal, mais prolongada, é fazendo o tratamento correto, tomando a medicação, fazendo as orientações médicas, que muitas vezes a gente melhora um pouquinho, né, doutor Otimar, e acha, melhorei, agora não vou tomar mais remédio para hipertensão. E ainda na nossa área, Marco, tem uma dificuldade que ainda é pior, né? Existe um preconceito em relação aos psicotrópicos, né? Eu não quero ficar dependente, eu quero tirar logo esse remédio. É claro que tem medicamentos que devem ser tirados ao longo do tratamento, né? Os benzodiazepínicos, faixa preta, todos eles, se a gente puder ir tirando, a gente deve tirar. Mas eu comparo, quer dizer, você perguntou para o seu cardiologista a hora que você tem que começar a tirar o remédio, que agora a sua pressão está regulada? Não, ele vai te dizer, não, agora está regulado, você vai manter para poder continuar regulado, né? E é mais ou menos o que acontece dentro da nossa área também. Então, a maioria dos nossos medicamentos, uma boa parte desses medicamentos deve ser tomada com continuidade, né, para poder manter aquele ponto de equilíbrio, aquela qualidade de vida. Né? Porque, na verdade, eu sempre digo, né, a gente só deixa de tomar um medicamento de uso crônico quando a orientação médica nos diz que é possível. Né? Não se deveria nunca fazer essa experiência por conta, né? Sempre discutir com o seu médico, né, o que você acha disso, daquilo, e é possível que vá se conseguir fazer algum ajuste a partir do conhecimento que o médico tem, né? Com as expectativas que o paciente está tendo, fazer esse ajuste, isso é possível. Né? Eu acho que o importante sempre, a gente conversa aqui no Papo de Saúde da PAN, sempre que a gente tem alguma questão de saúde, procurar o médico, orientação médica, fazer os nossos cuidados preventivos de acordo com cada fase da vida que a gente vive, né? Porque dessa forma a gente tem a possibilidade, como o Dr. Otimar colocou, de alongar a nossa vida. E hoje a gente vê muita frequência, pacientes muito bem aos 80 anos, aos 75. A minha mãe tem 89 anos. Está lúcida, está bem orientada, mas ela sempre se cuidou e sempre aceitou os cuidados médicos que lhe eram prescritos e orientados. E aí entra, né, todos os cuidados com a alimentação, é fundamental, né? Os cuidados com sono são questões centrais. Muita gente fala que a questão do sono física, sono e atividade física, as pessoas falam que é muito central na qualidade de vida. A atividade física, ela é desintoxicante fisicamente, mentalmente, quer dizer, ela tem função antidepressiva, deve ser incentivada sempre, né? Aquela frase a pessoa ter vínculos, né? Quanto mais vínculos ela tiver, ou vínculos importantes, né? Quer dizer, que sejam realmente bastante estritos, né? Quer dizer, que a pessoa realmente tenha, né, dentro de uma família, ou amigos, ou a sua patota, vínculos afetivos, vínculos afetivos e sociais, também são isso também acaba prevenindo aí doença mental. Ter propósitos de vida, né, ter sonhos, eu acho que isso é importante também, né? Não morrer antes da hora, né? Exatamente. Ter isso que o Dr. Otimar colocou é uma coisa muito importante. Ter propósito de vida, ter vínculo familiar, ter vínculos sociais, ter alegria e vontade de viver, né? E se tiver alguma situação que ele acha que está diferente, procurar né, o mais precocemente possível o médico, de acordo com aquilo que ele está sentindo. Com isso a gente pode prolongar uma vida de qualidade, que eu sempre digo, né, doutor Otimar, viver qualidade de vida é importante, mas com qualidade, né? Então isso é possível se a gente tomar os cuidados na área da saúde. Eu só ia dizer uma frase que isso, desde que eu me conheço por gente, eu escuto: mens sana in corpore sano. Porque não se tem, né? Sempre se fez uma divisão inadequada entre mente e corpo, né? É uma coisa só. Quer dizer, se você adoece fisicamente, isso te afeta a vida mental não estando bem, ela afeta a parte física seguramente, e as pessoas às vezes não se dão conta, né, de que a gente precisa tomar cuidado desse todo, né?
Doutor Timar, o papo, quando é bom, ele passa rápido. Estamos chegando ao final do nosso programa e eu gostaria que o doutor Timar fizesse algumas considerações relativas a esse assunto que a gente conversou hoje, que é um assunto de muita importância, e certamente em outras oportunidades teremos outros programas tratando, aí, talvez por assuntos mais específicos, porque eu acho que a saúde mental hoje, por tudo que a gente tem visto, e o próprio doutor Timar colocou, em 2030 a depressão será uma das principais doenças incapacitantes da sociedade. A principal, né? Então, o senhor nos dê as considerações finais relativas a esse assunto de tanta importância. Eu fico contente com esse convite, pela oportunidade de a gente sacudir um pouco, né, essa zona de conforto, né, que a gente às vezes não para muito para pensar, não para sobre a reflexão de quanto isso interfere na nossa qualidade de vida, né? Então, eu acho que a gente estar atento aos sinais, primeiro a gente aprender a se comunicar, né? A comunicar o que está se sentindo para alguém que possa de fato nos ajudar, seja o nosso parceiro, seja o nosso amigo, seja algum profissional, mas a capacidade de comunicar o que a gente está sentindo já é talvez uma parte importante da cura, né? Porque quando a gente fala, a gente tem, né, uma necessidade de organizar isso dentro da nossa mente. Para poder sair pela boca, a gente já conseguiu antes organizar parte desse sofrimento em relação a chegar às palavras. Mas podendo chegar às palavras, a gente tem mais condições de comunicar e uma comunicação poder receber a ajuda necessária, né? Doutor Timar, muito obrigado por ter aceito o convite, e tenho certeza que deixamos bastante informação, não só de qualidade, mas principalmente para que as pessoas atentem para a sua saúde mental. Isso. E atentem que a vida pede equilíbrio. E o equilíbrio mental é o princípio da gente ter o equilíbrio na saúde como um todo, né? E ser feliz, né? Que bom. O homem nasceu para ser feliz. Isso, não é verdade? Exatamente. E vamos tentar, né? E vamos conseguir. Dentro das nossas possibilidades, né? Naquilo que nos compete, vamos fazer a nossa parte para que a gente não deixe de ser feliz, né? Muito obrigado. Obrigado ao convite, obrigado a vocês que estão nos ouvindo, né? Espero que a gente possa estar juntos aí em outro momento. Nos veremos em outra oportunidade, com certeza. Bom. E a você que nos acompanhou, muito obrigado. E até um próximo Papo de Saúde na PAN.